Em um mundo onde a Coreia do Sul valoriza a excelência acadêmica como um pilar inabalável, ele teve que escolher entre a segurança de uma carreira tradicional e o fascínio arriscado do entretenimento. Antes de ser Cha Yeon-woo, Lee Dong-min era o exemplo de perfeição em sua escola. Presidente de classe, capitão de times de basquete e beisebol e dono de notas que o colocavam no topo, ele era o aluno que todos admiravam. Na Coreia, onde a pressão acadêmica é quase uma tradição, ser um estudante modelo não é tarefa fácil. Ele frequentava instituições renomadas, equilibrando responsabilidades com um carisma natural que já chamava a atenção em eventos escolares. Mas, por trás dessa fachada de sucesso, havia um jovem com sonhos maiores que as expectativas impostas. Como alguém tão destinado à elite acadêmica decide arriscar tudo por um caminho incerto? A vida de Lee Dong-min parecia traçada para profissões de prestígio, como medicina ou direito, que na Coreia representam o auge do sucesso social. Essas carreiras, vistas como garantia de estabilidade, eram o que sua família e professores esperavam dele. No entanto, algo dentro dele começava a questionar se esse era o seu verdadeiro chamado. A pressão para manter a perfeição era constante, e a ideia de seguir um sonho fora do comum, como a música, parecia quase um ato de rebeldia. Quantas vezes você já sentiu que o caminho certo não é aquele que faz seu coração vibrar? A história de Yeon-woo nos lembra que, mesmo com todas as portas abertas, o desejo de algo maior pode mudar tudo. O sistema educacional coreano é conhecido por sua competitividade feroz. Menos de 1% dos estudantes conseguem ingressar em universidades de elite, e Yeon-woo estava no caminho para ser um desses poucos. Sua dedicação aos estudos era inquestionável, mas também representava uma gaiola dourada. Ele sabia que escolher o entretenimento significaria abandonar um futuro previsível, algo que poucos têm coragem de fazer. A tensão entre seguir as expectativas externas e ouvir sua voz interior é algo com que muitos de nós podemos nos identificar. Como você lida com a pressão de escolher entre o que é esperado e o que realmente deseja? Além disso, Yeon-woo não era apenas um aluno brilhante, ele tinha uma presença magnética. Em festivais escolares, seu talento para performance já atraía olhares, mesmo que ele ainda não percebesse o potencial disso. Esses momentos, aparentemente simples, foram os primeiros sinais de que ele poderia brilhar em um palco muito maior. No entanto, o peso das responsabilidades acadêmicas e as expectativas familiares criavam um conflito interno. Será que ele estava pronto para trocar a segurança de uma carreira tradicional por um sonho que parecia tão distante? Sua história nos convida a refletir sobre o que significa ser perfeito e se isso realmente nos faz felizes. A trajetória de Yeon-woo como estudante modelo não é apenas uma história de sucesso, mas também de questionamento. Ele representava o ideal coreano de excelência, mas também era humano, com dúvidas e sonhos que desafiavam as convenções. Sua capacidade de se destacar em tudo o que fazia, desde esportes até estudos, mostra uma determinação que mais tarde o levaria ao estrelato. Mas, naquele momento, ele ainda era apenas um jovem tentando encontrar seu lugar. O que você faria se tivesse que escolher entre um futuro garantido e um sonho que parece impossível? Durante um festival escolar no ensino médio, um olheiro de uma agência de entretenimento viu algo especial em Lee Dong-min. Não era apenas sua aparência marcante, mas uma aura que misturava carisma e talento bruto. Esse momento, que poderia parecer coisa de filme, foi o início de uma jornada cheia de incertezas. A agência, conhecida por formar grupos de K-pop, acreditava que ele tinha o potencial para ser uma estrela. Mas será que ele estava pronto para deixar tudo para trás por uma oportunidade tão arriscada? Como você reagiria se, de repente, alguém dissesse que você poderia ser uma estrela? Convencer Yeon-woo e sua família não foi tarefa fácil. A agência precisou de um ano de insistência para que ele considerasse seriamente a proposta. Na Coreia, onde o sucesso acadêmico é quase uma religião, entrar no mundo do entretenimento era visto como um salto no escuro. Sua família, preocupada com a instabilidade da indústria, queria protegê-lo de um futuro incerto. A resistência inicial reflete uma mentalidade comum. Por que arriscar um caminho seguro por algo tão volátil? Essa tensão entre segurança e paixão é algo que ressoa em qualquer cultura.
Você já enfrentou um momento em que sua família questionou seus sonhos? O processo de se tornar um trainee é conhecido por sua intensidade. Os aspirantes a ídolos passam por anos de treinamento rigoroso, com jornadas que podem chegar a 12 horas por dia, incluindo aulas de canto, dança e até idiomas. Para Eun-woo, que ainda estava no ensino médio, isso significava equilibrar os estudos com um regime exaustivo. A pressão de manter notas excelentes enquanto aprendia coreografias e enfrentava críticas constantes era enorme. Imagine tentar ser o melhor em dois mundos completamente diferentes. Como você manteria o equilíbrio sob tanta pressão? Rumores entre os fãs sugerem que Eun-woo hesitou antes de aceitar a proposta da agência. Sua personalidade reservada e seu foco nos estudos o faziam questionar se ele se encaixaria no brilho intenso do K-pop. Esses rumores, embora não confirmados, mostram como ele era humano, cheio de dúvidas como qualquer um de nós. A decisão de participar de um evento promocional da agência, ao lado de outro futuro colega de grupo, foi um passo crucial. Esse momento marcou o início de sua transformação, mas também trouxe novas perguntas. Ele estava pronto para deixar. De ser o estudante modelo para se tornar um ídolo, o apoio de seu pai foi decisivo. Enquanto a família inicialmente resistia, ele acabou incentivando Eun-woo a explorar a música, um gesto que mudou tudo. Esse respaldo familiar, em uma cultura onde as expectativas dos mais velhos são tão importantes, deu a ele a coragem necessária para seguir em frente. Mas mesmo com esse apoio, o caminho não foi fácil. A história de Eun-woo nos faz refletir sobre o papel da família em nossas decisões. Quantas vezes o apoio de alguém próximo te deu forças para perseguir algo que parecia impossível? Ser trainee de K-pop não é apenas aprender a cantar e dançar, é entrar em um sistema que testa sua resistência física e mental. Para Eun-woo, isso significava conciliar o rigor do treinamento com suas responsabilidades como estudante. Enquanto seus colegas se preparavam para exames universitários, ele enfrentava longas horas de ensaios, críticas constantes e a incerteza de um debut. A vida de trainee é um compromisso brutal, onde menos de 10% dos aspirantes conseguem estrear. Como você encontraria forças para continuar quando o fracasso parece mais provável que o sucesso? O treinamento de K-pop envolve muito mais do que talento. Os trainees passam por aulas intensas de performance, desenvolvimento de imagem e até gerenciamento de mídia. Para Eun-woo, que já era conhecido por sua perfeição acadêmica, adaptar-se a esse ambiente exigia uma reinvenção pessoal. Ele precisava provar que podia brilhar não apenas nos livros, mas também no palco. A pressão de se destacar em um grupo de aspirantes igualmente talentosos era imensa. Você já sentiu que precisava se provar em um ambiente completamente novo? Além disso, o mundo do K-pop exige uma resiliência emocional única. Os trainees enfrentam críticas constantes sobre sua voz, aparência e habilidades, tudo isso enquanto tentam manter a confiança. Para alguém com uma personalidade tranquila, como Eun-woo, esse ambiente podia ser avassalador. Rumores sugerem que ele questionava se tinha a energia necessária para lidar com a intensidade da indústria. No entanto, sua participação em projetos, como um web-drama antes do debut, mostra que ele estava disposto a se adaptar. Como você lida com críticas quando está tentando alcançar algo grande? A dualidade entre sua vida como estudante e trainee criava um contraste constante. Enquanto seus amigos se preparavam para carreiras tradicionais, Eun-woo aprendia a navegar em um mundo onde a perfeição é exigida, mas nunca garantida. Essa tensão entre dois caminhos tão diferentes devia ser exaustiva. Ele sabia que, ao escolher o K-pop, estava abrindo mão de um futuro estável. Essa escolha nos faz perguntar: o que você sacrificaria por um sonho que pode não se concretizar? Apesar das dúvidas, Eun-woo mostrou uma determinação impressionante. Sua habilidade de equilibrar os estudos com o treinamento é um testemunho de sua disciplina. Mas essa dupla vida também revela o custo emocional de perseguir um sonho em uma indústria tão competitiva. Sua história nos convida a refletir sobre os sacrifícios que fazemos quando escolhemos seguir nossa paixão. Até onde você iria para transformar um sonho em realidade? A decisão de estudar artes cênicas em uma universidade de elite foi um movimento inteligente de Eun-woo.
Essa instituição, conhecida por sua competitividade, com uma taxa de admissão inferior a 10%, representava um equilíbrio entre suas ambições artísticas e as expectativas acadêmicas. Escolher artes cênicas permitiu que ele explorasse seu lado criativo enquanto mantinha um pé no mundo acadêmico. Como você encontra um meio termo quando seus sonhos e responsabilidades parecem opostos? Estudar em uma universidade tão prestigiada não era apenas uma conquista, mas também uma forma de tranquilizar sua família. Enquanto ele treinava como ídolo, a universidade oferecia uma rede de segurança, um plano B caso o K-pop não desse certo. Essa escolha estratégica mostra como Yeonwoo pensava no futuro, mesmo ao perseguir algo tão arriscado. A pressão de se destacar em uma instituição de elite enquanto treinava para estrear como ídolo devia ser imensa. Você já tentou equilibrar dois mundos tão exigentes ao mesmo tempo? O curso de artes cênicas também foi uma oportunidade para Yeonwoo desenvolver habilidades que mais tarde o tornariam uma estrela em K-dramas. Diferentemente de medicina ou direito, esse caminho lhe permitiu explorar a atuação, uma área que complementava sua carreira como ídolo. Sua capacidade de se destacar academicamente enquanto se preparava para o entretenimento é impressionante. Mas mesmo nesse ambiente, ele enfrentava a pressão de provar que sua escolha valia a pena. Como você lida com a necessidade de provar seu valor em múltiplas frentes? Rumores entre os fãs sugerem que, durante seus anos universitários, Yeonwoo pode ter considerado abandonar o K-pop para focar nos estudos. Embora não haja evidências concretas, essa ideia reflete a incerteza que ele enfrentava. A universidade era um lembrete constante de que ele tinha outras opções, o que tornava sua decisão de continuar no entretenimento ainda mais corajosa. Ter um plano B é importante, mas como você sabe quando é hora de se dedicar completamente a um sonho? A experiência de Yeonwoo na universidade nos mostra que os sonhos muitas vezes exigem compromissos. Ele encontrou uma maneira de honrar suas responsabilidades enquanto perseguia sua paixão, mas isso não veio sem sacrifícios. Sua história nos faz refletir sobre como equilibramos nossas ambições com as expectativas dos outros. O que você faria se tivesse que construir uma ponte entre o que você é e o que quer ser? Na Coreia, a família é mais do que um apoio emocional. É um guia que molda seu futuro. Para Yeonwoo, a resistência inicial de sua família à ideia de ele entrar no entretenimento reflete uma mentalidade comum. O showbiz é arriscado demais. Seus pais, vendo seu potencial acadêmico, queriam protegê-lo de um caminho incerto. Essa tensão é algo que muitos de nós conhecemos. Como seguir um sonho quando aqueles que amamos acham que é um erro? O apoio de seu pai acabou sendo um divisor de águas. Apesar das dúvidas iniciais, ele incentivou Yeonwoo a tentar a música. Um gesto que mostra não apenas amor, mas também uma confiança imensa em seu potencial. Em uma cultura onde o respeito pelos mais velhos é fundamental, esse respaldo deu a Yeonwoo a coragem para seguir em frente. Mas mesmo com esse apoio, ele ainda enfrentava o peso de não querer decepcionar sua família. Quantas vezes o apoio de alguém próximo te deu forças para arriscar? A pressão familiar não é apenas uma questão cultural, é universal. Para Yeonwoo, escolher o K-pop significava desafiar as expectativas de uma sociedade que valoriza a estabilidade acima de tudo. Rumores sugerem que ele hesitou porque temia desapontar seus pais, que viam seu talento acadêmico como um caminho seguro. Essa luta interna ressoa com qualquer um que já sentiu o conflito entre seus sonhos e as expectativas dos outros. Como você encontra coragem para seguir seu próprio caminho quando sente que pode decepcionar quem ama? Ser trainee enquanto enfrentava essas pressões familiares exigia uma força emocional enorme. Yeonwoo precisava provar, não apenas para a agência, mas também para si mesmo e sua família, que valia a pena o risco. Sua capacidade de superar essas dúvidas mostra o quanto o apoio familiar pode ser decisivo. A história dele nos faz perguntar: que papel nossa família desempenha nas decisões que mudam nossas vidas? A mudança de perspectiva de sua família nos mostra que até as barreiras mais difíceis podem ser superadas com diálogo e confiança.
O apoio de seu pai não apenas abriu portas, mas também reforçou a ideia de que perseguir um sonho exige coragem de todos os envolvidos. A jornada de Eun-woo nos convida a refletir. Como o apoio ou a resistência de nossa família molda nossas escolhas? Embora não haja entrevistas antigas que confirmem diretamente, rumores entre os fãs sugerem que Eun-woo hesitou antes de se comprometer com o K-pop. Sua personalidade reservada e seu foco acadêmico podem tê-lo feito questionar se ele se encaixava em uma indústria tão intensa. Esses rumores, mesmo sem provas concretas, humanizam a estrela, mostrando que ele enfrentava as mesmas inseguranças que nós. Você já duvidou de um sonho por medo de não estar à altura? Um detalhe revelador é que Eun-woo quase perdeu uma audição importante porque priorizou uma aula de física. Esse pequeno momento sugere o quanto seus estudos ainda eram importantes para ele, mesmo quando o mundo do entretenimento batia à sua porta. A incerteza do K-pop, onde menos de 10% dos trainees estreiam, devia pesar em sua mente. Como você decide entre uma responsabilidade imediata e um sonho que pode não se realizar? Os fãs especulam que o perfeccionismo de Eun-woo pode ter alimentado suas dúvidas. Ser ídolo exige lidar com críticas constantes, algo que pode ser difícil para alguém com uma personalidade tranquila. No entanto, sua rápida adaptação a projetos como um web drama antes do debut mostra que ele estava disposto a enfrentar esses desafios. Esse contraste entre hesitação e compromisso nos faz perguntar: suas dúvidas eram apenas reflexões ou uma luta mais profunda? A ausência de declarações diretas sobre esse período deixa espaço para especulações, mas também torna a história de Eun-woo mais relatable. Ele não era uma estrela confiante desde o início. Era um jovem enfrentando medos e incertezas. Sua decisão de seguir em frente, apesar das dúvidas, nos inspira a refletir sobre nossos próprios momentos de hesitação. Como você sabe quando é hora de deixar o medo de lado e se arriscar? A história de Eun-woo nos lembra que até as maiores estrelas enfrentam inseguranças. Sua jornada, cheia de rumores e reflexões, nos conecta com a ideia de que perseguir um sonho é, acima de tudo, um ato de coragem. Que momentos de dúvida você enfrentou ao buscar algo que realmente importa para você? O mundo do K-pop é um sonho brilhante, mas também uma indústria implacável. Quando Eun-woo decidiu se tornar trainee, ele sabia que estava entrando em um terreno onde o fracasso é mais comum que o sucesso. Com contratos longos e exigências rigorosas, a vida de um trainee é um teste constante de resistência. Para alguém com um futuro acadêmico garantido, essa escolha era um risco enorme. Como você decidiria entre a segurança e um sonho tão incerto? A indústria do K-pop é conhecida por sua competitividade. Main diretórios, apenas uma fração dos trainees consegue estrear e o sucesso global é ainda mais raro. Eun-woo com sua inteligência e talento devia estar ciente dessas estatísticas. Escolher esse caminho significava abrir mão de um futuro estável por uma chance pequena de glória. Essa realidade nos faz perguntar: o que te daria coragem para arriscar tudo por um sonho? Além do treinamento físico, os trainees enfrentam uma pressão emocional intensa. Cada aspecto de sua performance é avaliado, desde a voz até a aparência. Para Eun-woo, que era conhecido por sua perfeição, essa pressão devia ser particularmente desafiadora. Rumores sugerem que sua natureza reservada o fazia questionar se ele poderia lidar com tamanha exposição. Como você mantém a confiança em um ambiente que exige perfeição constante? A escolha de Eun-woo também significava enfrentar a instabilidade financeira do showbiz. Diferentemente de carreiras tradicionais, o K-pop oferece pouca segurança, com contratos que podem durar anos sem garantia de retorno. Apesar disso, ele decidiu apostar em si mesmo. Sua história nos faz refletir sobre o valor dos riscos que tomamos. Você já enfrentou uma decisão onde o fracasso parecia mais provável que o sucesso? O sucesso do astro, que vendeu milhões de álbuns, mostra que o risco de Eun-woo valeu a pena. Mas na época, ele não tinha como prever esse futuro. Sua coragem em enfrentar a incerteza é uma lição sobre acreditar em si mesmo, mesmo quando as chances parecem pequenas. Que riscos você está disposto a correr para alcançar seus objetivos?
O debut do astro marcou o momento em que Eun-woo deixou de ser Lee Dong-min para se tornar uma estrela. Esse evento foi o resultado de anos de sacrifícios, mas também o início de novos desafios. O K-pop, na época, era dominado por gigantes e o astro precisava lutar por seu espaço. Para Eun-woo, ser o visual do grupo trazia uma responsabilidade extra. Ser o rosto que representava o grupo. Como é carregar o peso de tantas expectativas? O sucesso inicial do grupo não foi imediato. A indústria do K-pop é um campo de batalha, onde apenas uma pequena porcentagem de grupos sobrevive a longo prazo. Eun-woo, com sua formação acadêmica, sabia que o caminho à frente era incerto. No entanto, sua dedicação e talento ajudaram o astro a conquistar fãs em todo o mundo. Sua história nos faz perguntar: como você enfrenta um novo começo quando o futuro é tão incerto? A transformação de Eun-woo em uma estrela exigiu uma reinvenção pessoal. Ele precisava deixar para trás o estudante reservado e abraçar uma persona pública. Esse processo, comum no K-pop, é emocionalmente desafiador. Rumores sugerem que ele sentiu o peso da exposição, mas sua habilidade de se adaptar prova sua resiliência. Como você lida com a necessidade de mudar para alcançar seus sonhos? O debut também trouxe novas pressões. Como ídolo, Eun-woo enfrentava a expectativa de ser perfeito, não apenas no palco, mas também fora dele. Sua participação em projetos, como K-dramas, mostra que ele estava disposto a ir além. Sua jornada nos inspira a refletir sobre o que significa se transformar para alcançar algo maior. Que partes de você estaria disposto a mudar por um sonho? A história do debut de Eun-woo é um lembrete de que começos são apenas o primeiro passo. Sua coragem em enfrentar o desconhecido nos faz perguntar: o que te impede de dar o próximo passo em direção aos seus objetivos? O sucesso de Eun-woo vai além do astro. Sua carreira em K-dramas, como um grande sucesso na televisão, o transformou em uma figura global. Ele não apenas levou a música do astro ao mundo, mas também ajudou a espalhar a cultura coreana através de sua atuação. Sua história é um exemplo de como uma decisão corajosa pode ter um impacto muito maior do que imaginamos. Como suas escolhas poderiam impactar o mundo ao seu redor? A indústria do K-pop, que hoje movimenta bilhões, deve parte de seu alcance global a figuras como Eun-woo. Sua capacidade de se conectar com fãs de diferentes culturas mostra o poder da autenticidade. Mas esse sucesso veio com um custo: anos de treinamento, sacrifícios e a pressão de ser um ídolo. Sua trajetória nos faz refletir sobre o preço da fama. O que você estaria disposto a sacrificar para deixar sua marca? Eun-woo também enfrentou o desafio de manter sua identidade em um mundo que exige uma imagem perfeita. Sua personalidade reservada contrastava com a exposição pública, mas ele encontrou maneiras de se adaptar. Essa habilidade de equilibrar quem ele é com o que o público espera é uma lição para todos nós. Como você mantém sua essência enquanto persegue grandes objetivos? Os rumores sobre suas hesitações iniciais tornam sua história ainda mais inspiradora. Ele não era uma estrela confiante desde o início, era um jovem com dúvidas como qualquer um de nós. Sua capacidade de superar essas inseguranças e alcançar o sucesso global nos faz perguntar: o que nos impede de acreditar em nosso próprio potencial? O impacto de Eun-woo nos lembra que os sonhos podem transcender fronteiras. Sua jornada de um estudante modelo a uma estrela mundial é uma prova de que coragem e talento podem mudar o mundo. Que legado você quer deixar com suas escolhas? A história de Cha Eun-woo é mais do que uma narrativa de fama. É uma lição sobre coragem, sacrifício e autoconfiança. Ele abriu mão de um futuro seguro para perseguir um sonho incerto, enfrentando dúvidas, pressões familiares e a instabilidade de uma indústria competitiva. Sua jornada nos ensina que os maiores riscos podem levar às maiores recompensas. Que decisão em sua vida exige a mesma coragem que Eun-woo teve? Cada passo de sua trajetória, desde os festivais escolares até o palco global, mostra a importância de acreditar em si mesmo. Mesmo com um plano B na universidade, ele escolheu se dedicar ao K-pop, enfrentando um caminho cheio de incertezas. Sua história nos faz refletir sobre a importância de confiar em nossos instintos, mesmo quando o mundo diz para escolher o caminho seguro.
Quando você confiou em um sonho apesar das dúvidas. O papel da família também é uma lição poderosa. O apoio de seu pai foi crucial, mas a resistência inicial reflete os conflitos que muitos enfrentam. A decisão de Eun-woo de seguir em frente, mesmo com essas tensões, mostra como o equilíbrio entre amor familiar e ambições pessoais é essencial. Como você lida com as expectativas daqueles que te amam? A jornada de Eun-woo também destaca o valor da perseverança. O treinamento exaustivo, as críticas constantes e a incerteza do sucesso não o impediram. Sua habilidade de superar esses desafios nos inspira a continuar mesmo quando o caminho é difícil. Que obstáculos você está enfrentando agora que testam sua determinação? Ele transformou um momento de descoberta em um festival escolar, em uma carreira que impactou milhões. Sua coragem nos lembra que uma única decisão pode redefinir nosso destino. Inscreva-se, ative o sininho e compartilhe nos comentários. Qual é o sonho que você está pronto para perseguir? Não perca nosso próximo vídeo sobre outras histórias inspiradoras de ídolos que desafiaram tudo, bem ali na sua tela.